essa é a tela abertura do Pegasus, onde contempla, como eu disse, todos os módulos num único lugar, certo? Aqui nós temos a tela, o menu principal, vai passando, onde contempla todos os módulos que vão contemplar o Pegasus na fase final, tá? Então vocês podem, volta lá para mim, Henrique, por favor, vamos falar de cada um. Então nós temos hoje o cadastro de pessoas. Hoje o Pegasus tem um novo conceito, não tem mais cadastro de associado, cadastro de concessionário, cadastro de dependente, cadastro de cobradores, cadastro de fornecedores, são cadastros de pessoas. Então, uma pessoa pode ser o seu associado, ele pode ser o seu cobrador, ele pode ser o seu fornecedor, em um cadastro único, tá? Nós temos o pacote. Pacote é onde você define todos os teus tipos de plano e o que eles dão direito, ok? Então você define, configura o teu pacote conforme a sua necessidade. Esse conceito aqui eu quis nós quisemos pegar da questão de TV por assinatura. Lá você tem o pacote, onde eu tenho um pacote e tem todos os canais que dão direito, tá? Então a ideia do pacote é justamente te dar essa condição de você montar conforme a sua necessidade. Então aqui você coloca todos os parâmetros que você precisa, tá? O Pegasus, depois nós vamos mostrar uma parte que ele tem, que é a parte de configuração, de parametrização. Você mesmo monta toda a sua necessidade nele, tá? Jean, qualquer um faz isso? Não, tá? Desde que você tenha uma pessoa de TI lá dentro para fazer esse processo, ou a própria Gold System que vai desenvolver esse processo para você. Mas a ideia é não depender mais de programação, ser algo mais rápido, ter agilidade para desenvolvimento, ok? Volta lá, Henrique, por favor. Então nós temos produtos, todos os serviços que fazem parte, a parte de cemitério, todos os documentos que você tem. Então você coloca todos os documentos, eu tenho contrato, eu tenho esse tipo de recibo, você que vai determinar e criar todos os documentos dentro dele. A parte de sepultamento, conta bancária, conciliação bancária, movimentação bancária, tábua biométrica, não sei se vocês já ouviram falar, né, desse conceito, é um conceito do seguro, eu acredito, eu aprendi, desde quando eu entrei no setor, que você, para um número 1000 de pessoas, você tem um cálculo que vai dar um resultado final, né? Na verdade, a tábua biométrica, ela vem do conceito de seguro, tá? Que ela trata um pouco disso diferente, ela trata isso por idade. Então, para cada idade, ela tem um percentual diferente, ok? Senão você pode ter uma surpresa desagradável nessa conta que nós já estamos acostumados a fazer. E dá diferença, tá? Pode ter certeza que dá diferença. Um agendamento, que você pode estar fazendo a sua agenda, apoio ortopédico, toda a parte de frotas, RH, contabilidade, CRM, crematório, almoxarifado, clínica e fecha todo o RP nesse processo. Então, aqui são os menus e aqui são os ícones, conforme vai sendo desenvolvido e jogando para cada um, tá? Abre o cadastro de pessoas para mim, Henrique, por favor. Vai lá na parte do endereço. Você não tem? Não criou? Bom, tudo bem. Ele trabalha com o CEP do Correios, né? O banco de dados CEP, é importantíssimo hoje você ter essa informação dividida. Então ele trabalha com tipo de logradouro e número. Antes nós estávamos acostumados a trabalhar num campo único, tá? Você tendo essa possibilidade, dividindo essa questão, você faz um negócio interessante. Minimiza e abre lá para mim, Henrique, o mapa. Então você pode ter isso hoje você pode fazer um link com o Google Maps, né? E aí ele pode identificar onde estão os seus associados.
inclusive com status, se está cancelado, se está ativo, se ele está suspenso, se ele está devendo uma parcela, 2 parcelas, enfim. Você cria o seu status conforme a sua necessidade, né? E você joga isso no teu mapa para estar apresentando até para uma equipe de vendas, ok? Se você fazer o link direto com o Google Maps e mostrar, você pode até identificar quem não é teu associado ou quem é do concorrente, enfim. Tem uma ferramenta importantíssima. Volta lá, por favor. Pode fechar, Henrique. Vamos estar apresentando agora a parte do gestor de cemitérios. Como disse, é um ERP, então é um sistema único com todos os módulos, ok? Essa é a parte do mapa do cemitério. Você vai montar, vai fazer o upload, né? Do teu mapa para dentro do sistema, e o sistema você vai fazer a demarcação dos teus lotes e dos teus jazigos. Então vamos lá, abre lá, Henrique. Então esse é um mapa aéreo, né, que você determinou que é ele, fez a quadra, que você pode montar todas as tuas quadras, correto? E dentro da quadra, a área demarcada, você tem os teus jazigos. Abre lá para mim. Então, cada um desse daqui é uma legenda que você pode colocar, inclusive, se está construído, se não é uma área que não pode construir, se tem uma árvore ali e tudo mais. Então, você monta todos os teus jazigos conforme a sua necessidade, tá? Um exemplo, aqui, ó, por exemplo, é uma área que não pode ser construída, então você demarca dessa forma, tá? Abre um aí para nós, Henrique, para estar olhando. Então, hoje, você tem condição de visualizar as tuas gavetas dessa forma, tá? Essa imagem, nós que geramos já para o sistema, e você, conforme a sua necessidade, um jazigo com 3 gavetas e área de serviço, um jazigo com 3 gavetas só, e assim por diante. Então, você vai determinando conforme a sua necessidade, tá? Ele te mostra quem é o proprietário, se tem alguém sepultado, tá? Ele mostra todo o histórico de quem passou nessa gaveta. Então, ficou um negócio bem visual, né? Bacana, que na minha opinião ficou legal para ser visto, tá? E te facilita até para o departamento de vendas também, para quem tem cemitério, na questão de estar visualizando se está reservado para venda, se não está, se já foi vendido e tudo mais. Tem a parte, então você vai gerar, primeiro passo do sistema Pegasus, cadastro de pessoas. Cadastrou pessoas, monta os pacotes. Montou os pacotes, vão gerar o contrato. Qual contrato? Qualquer um. Contrato de funerária, contrato de plano, contrato de cemitério, contrato, enfim, qualquer tipo de contrato. Essa é a ideia. Então, você vai ter uma pessoa para N contratos, ok? Então, você identifica pelo CPF da pessoa e vai trazer todos os contratos que ele já teve. Não no modo atual hoje, que você tem que entrar contrato por contrato para saber todo o histórico dele, tá? Na verdade, você vai ter uma pessoa única com todos os contratos. Esse contrato aqui, ele fez uma renegociação, cancelou, passou para o outro contrato, então fica todos os contratos registrados. Abre um só para esse daqui, por exemplo. Então, esse contrato, um exemplo, você está montando o contrato, ele já mostra todas as características do contrato, tá? Pode fechar aí. E aqui ele vai montando o contrato. Então, foi montado uma tela Wizard para facilitar esse processo. Só vai dando um exemplo, bem dizer, avançar, next, 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 e finaliza a confecção, o contrato. E depois faz a emissão conforme a sua necessidade. Você criou o seu contrato, correto? E ele já vai estar imprimindo o contrato conforme o que você determinou lá em parâmetros daquele pacote. Você que vai colocar. Exemplo, no pacote você coloca, para esse tipo de plano é obrigado a ter RG, é obrigado a ter CPF. Legal, ele não vai deixar cadastrar se não tiver esses dois
essas duas informações. No outro, você pode falar que é obrigatório a ter o título de eleitor, entendeu? Então, você pode estar montando conforme a sua necessidade, tá ok? E aí, nessa tela, você determina como vai ser a forma de pagamento, se vai ser carnê, se vai ser débito em conta, enfim, toda a forma de comercialização desse produto. Pode fechar? A parte da ordem de serviço, tá? A ordem de serviço, na verdade, ela é uma ordem de serviço para funerária, ela pode ser uma ordem de serviço para sepultamento, ela pode ser uma ordem de serviço para sair um veículo, solicitação do veículo, enfim, ordem de serviço, ok? E é legal essa questão do andamento. O andamento da ordem de serviço, você começa a verificar em que etapa que está. Se hoje você define, como eu falei, da questão dos processos, tem condição de saber aonde que está acontecendo, em que lugar, em que momento esse evento está acontecendo, na preparação do corpo. Foi no SVO, pegou o corpo, liberou, tudo mais, veio, fez. Todo esse processo, você pode estar fazendo o andamento, né? E você colocar bem definido, e você vai ter condição de fazer esse acompanhamento. A ideia, gente, toda a questão do Pegasus é você ter toda essa mobilidade, senão seria, né, para que eu mudaria o sistema só de linguagem de plataforma? É justamente para te dar essa possibilidade da mobilidade. Tá? A questão, para você ter uma ideia, do Frota, o Frota, nós não queremos mais aquela planilha onde vai anotando e tudo mais. Ele com o próprio tablet ou smartphone já vai colocar a quilometragem ali e fazer por ali, já vai estar registrando no sistema. Essa é a ideia. Tá? Então a ideia da interação com o Pegasus e com essa mobilidade é total. Tá certo? Lógico que vão ter detalhes e tudo mais, que nós vamos estar vendo, às vezes não estamos prevendo tudo, né? E aí, lógico, contamos com a ajuda de cada um para estar melhorando. Essa é a vantagem do Pegasus. A vantagem do Pegasus é essa parametrização, tá? Ele é um framework. O que é um framework? Nada mais é do que um sistema que possibilita o desenvolvimento do outro sistema, de um outro sistema. Qual? O seu, conforme a sua cara, conforme a sua necessidade. Legal? A parte do gestor financeiro, né? Então hoje nós temos toda a parte do contas a pagar, nós temos toda a parte do contas a receber, do que? Tudo, tá? Então hoje, se você passar na floricultura, se você passar no cemitério, na funerária, no plano, ele registra num lugar único. Então você tem consolidação de informação. Lógico que você vai estar colocando por usuário que ele pode ou não ver, ok? Desce, Henrique, por favor. Não, abre novamente. Tem a parte dos cheques, ok? Que você pode, todos os cheques que forem recebidos vão estar no sistema. A parte de cartão de crédito, né? Aí tem uma novidade, que é a questão da conciliação do cartão de crédito. Tem um amigo meu aqui, que é o Domingos, ele deve estar bem feliz com isso, né? Que realmente é hoje o que dificulta a empresa. Você tem o cartão de crédito e você vai gerando um volume muito grande, chega um momento que você confia no que está sendo creditado no banco, tá certo? E hoje você vai ter como auditar isso daí. O sistema, ele vai ter a possibilidade da questão de fazer esse cruzamento de informação. Então, toda a parte financeira está num lugar único. De qual empresa? De qualquer empresa. Como eu disse, eu posso enxergar essa empresa? Vou enxergar. Eu posso ver essa e essa? Vou ver só essa e essa. Eu posso ver todas? Vou ver todas. Ok? Fecha para mim. A questão do gestor de compras, tá? O gestor de compras, ele é integrado com o financeiro, certo? Se você tem o teu departamento de compras, processos definidos, os processos são, primeiro, cadastramento de PINs, pedido interno de materiais e serviço. Então, é a solicitação de compra, que você pode estar liberando isso para o usuário, ok? E ele fica aguardando, pode fechar. Ele fica aguardando saber se foi autorizado ou não. Então, um exemplo, você coloca lá, dá liberdade para o usuário de cada setor fazer a solicitação e fica aguardando
uma autorização do responsável pelo departamento. Por que isso? Para não cair direto na cotação, que perde tempo fazendo cotação com o fornecedor e tudo mais, e aí não estava autorizada essa solicitação, ok? Então, por isso que tem essa prévia aqui. Essa autorização, ele acompanha se foi autorizado ou não, tá? Uma vez autorizado, ele se transforma em cotação. A cotação você escolhe quantos fornecedores é conveniente e, a partir disso, o sistema vai dar o melhor preço, a melhor condição e tudo mais. E fica aguardando uma última autorização, que pode ser o diretor da empresa, pode ser o gerente, conforme a alçada que ele tem direito. Exemplo, eu falo que o Jean tem direito a liberar compras até R$ 1.500 mês, então ele só vou conseguir fazer essa liberação, tá? E aí, conforme vai subindo, ele vai liberando conforme a alçada que ele tem direito, tá certo? Da cotação ele se transforma em pedido de compra. Ok, fechou o processo, o financeiro já está provisionado no fluxo de caixa dele essa compra. Então ele já tem que essa compra foi realizada e que essa compra vai chegar o boleto, vai chegar a fatura para estar sendo realizado o pagamento, ok? Do pedido de compra, quando vai para o almoxarifado, tá? O almoxarifado recebe a mercadoria, está tudo ok, tudo de acordo, aí sim libera esse pedido para que o financeiro possa lançar. Ele já tem a informação, porém ele não consegue fazer o pagamento enquanto o almoxarifado não dá o sinal verde. Ó, recebi a mercadoria, está tudo ok, agora sim pode pagar. E aí sim, o financeiro pode provisionar o pagamento para efetuar o pagamento. Jean, preciso de mais uma autorização no pagamento ainda. Ok, você pode parametrizar conforme a sua necessidade, tá certo? E aí faz o processo. Não tenho departamento de compras, quero fazer um lançamento direto no contas a pagar. É possível? Sim. Tá? Se você não tem o departamento de compras, é só lançar direto a conta no contas a pagar. Por exemplo, conta de luz, conta de água. Você não faz cotação, já é um evento que acontece. Você só faz o seu provisionamento. Tá? Outra coisa importante do financeiro é essa questão do provisionamento. Então ele te dá o previsto do realizado. Ok? Você pode montar todo o seu planejamento de 2014 e o sistema vai acompanhando se você está cumprindo ou não. Tá certo? Pode fechar, Henrique. A tela do caixa. Então, o caixa é uma tela única, como eu disse. Todas as empresas do grupo que vocês têm, ou que seja só uma empresa, enfim, é uma tela única que vai estar usando o caixa. Aqui eu vou fazer recebimento de funerária, aqui eu vou fazer recebimento de plano, aqui eu vou fazer recebimento de cemitério, aqui eu vou fazer recebimento de um vasinho de flor ali para finados, aqui eu vou fazer recebimento da floricultura, aqui eu vou fazer recebimento, enfim, todos os recebimentos. Repito, conforme a alçada, conforme o que aquele usuário tem direito ou não de fazer. Quando eu entrar aqui, eu só vou conseguir receber serviço de floricultura. Se eu sou um usuário da funerária e só posso ver funerária, eu só vou conseguir receber referente à ordem de serviço de funerária. Tá certo? Pode fechar? Um histórico de falecidos, que você pode, esse daí ele já abriu do mapa, né, que você tem todo o histórico de falecido. O gestor de estoque, que é justamente a questão do almoxarifado, onde você recebe a mercadoria, que você pode dar a saída de todas essas mercadorias conforme a necessidade, né? Então você pode manter um estoque único, ok? E distribuir para suas unidades, tá? Ou você pode manter vários estoques. Então o sistema trabalha dessa forma. Todos os teus documentos, como eu disse, você monta todos os teus tipos de documentos que existem no sistema, tá? Personaliza, cria, desenha conforme a sua necessidade e depois os campos vão ser preenchidos dentro de um padrão que tem que seguir para já
lançar um contrato, um recibo, um carnê, um boleto, enfim, qualquer tipo aí de documento. Tá? Então ele segue uma regra aqui, tá certo? Como eu disse, qualquer um monta? Não, tá? Desde que a pessoa tenha uma noção do sistema, que tenha um treinamento para isso, sim, mas ela tem que ter uma noção básica um pouco mais aprofundada. Pode fechar? A parte de rateio, né, que manteve toda a questão de rateio, do plano mensal e tudo mais. E a questão aqui dos relatórios, tá? Esses relatórios é o seguinte, nós usamos outro open source, que é um software de código aberto também, chamado Pentaho, tá? Onde ele permite você criar qualquer tipo de relatório conforme a sua necessidade. Eu quero um demonstrativo de resultado, eu quero um fluxo de caixa, eu quero um razão analítico, um razão sintético. Lógico que ele já vai carregar relatórios básicos, ok? Mas você pode criar o teu relatório conforme a sua necessidade, o seu gráfico conforme a sua necessidade. Tá? Nós usamos esse software, como eu disse, que é um software de código aberto, tá? Vocês não precisam estar adquirindo, comprando licença, e ele realmente é o que tem de mais moderno no sentido. Lá fora estão usando muito, nos Estados Unidos, tá? Esse software, ok? E aí, questão de impressão de títulos, né? Que você pode estar montando para qualquer banco, tá? Sem qualquer tipo de banco realmente, que tenha padrão FEBRABAN, para fazer. Eu tenho o banco Caixa Econômica, depois eu quero agora trabalhar com Itaú, depois eu quero trabalhar com Santander, e assim por diante, te dá essa mobilidade, ok? Então, esse é o Pegasus para o usuário final, ok? Esse é o sistema que vai estar rodando em nuvem. Como eu disse, não quero manter num data center, quero criar a minha própria estrutura. É possível? Sim, totalmente possível. Desde que você siga algumas regras, com um servidor muito bom, com internet, você tem que adquirir licença de banco de dados e tudo mais. A vantagem do data center hoje é você colocar lá e você paga um aluguel por mês, com possibilidade de você ter a tua máquina lá dentro, chama-se colocation, ok? Ou você contrata já a máquina e tudo mais e não se preocupa com isso. Por quê? Eles sempre vão estar mudando de máquina, eles sempre vão estar fazendo as atualizações necessárias, tá certo? Minimiza, abre a área de administrativa só para mostrar. Então, essa é a área administrativa. Na verdade, essa é a área de construção do Pegasus. É aqui que você determina, você monta conforme a sua necessidade. Eu quero criar um módulo novo, eu quero criar uma agenda de telefone. Vai ser criado a agenda de telefone aqui, tá certo? E vai ser disponibilizado para o usuário final. Então, nós quisemos montar esse conceito de não depender mais do programador, né? De você não ter mais a necessidade de ficar esperando, porque eu preciso de uma atualização e tudo mais. Então, essa é a ideia de você ter essa mobilidade, flexibilidade, eu acho que é a palavra mais adequada nesse sentido. Jean, qualquer um faz? Não. Tem que ter um treinamento, tem que ter uma pessoa de TI que faz esse trabalho, ou o pessoal da Gold System. Agora, qual a vantagem? Não depende mais de programador, né? Não depende mais, eu tenho uma solicitação, eu preciso só do fulano que pode desenvolver. Não, o próprio analista de suporte, ele pode estar te atendendo, ok? Nós já estamos trabalhando com os 3 idiomas, em português, em espanhol e em inglês, tá? Então, pessoal, esse é o sistema que, vou ser sincero, me dá muito orgulho de estar apresentando aqui para vocês, um projeto que nós trabalhamos árduo, tá? Já estamos em fase de homologação em 2 clientes, são 2 cemitérios. Em janeiro já vamos iniciar um processo de homologação também de plano, de funerária.
e vai ser o software da Gold System que vai estar migrando todos os sistemas atuais nossos para esse. É obrigatório? Não, de forma nenhuma. Tá? Mas se vocês realmente querem estar evoluindo, pensando naquele vídeo, ok? Da velocidade que está de transformação, de revolução tecnológica, eu acho que cada um de vocês tem que começar a pensar nisso daí, tá certo? Muito obrigado a todos e uma ótima feira para todos nós, tá bom? Muito obrigado.